Olá, hoje, nesse seminário de Economia dos Transportes 1, eu vou apresentar um artigo sobre o custo social do carbono, intitulado A Social Cost of Carbon for Almost Every Country, de Richard Stoll, publicado no periódico Energy Economics em 2019. Aqui o resumo do artigo. Ele utiliza funções de impacto imputadas das mudanças climáticas nacionais para estimar os custos sociais nacionais do carbono. Primeiro, começando aqui pela introdução, temos a definição do custo social do carbono, que é o impacto incremental de emitir uma tonelada adicional de dióxido de carbono ou o benefício de reduzir levemente as emissões. Quando avaliado dentro de uma trajetória ótima de emissões, é a taxa de Pigou, a taxa ao carbono necessária para restaurar a eficiência. E emissões são externalidades globais. E este artigo, portanto, apresenta estimativas para o custo social do carbono para todas as nações. E existe um número de revisões sobre o custo social de carbono, que, no entanto, ignoram a composição regional desse custo. E assim, esse é o segundo artigo a estimar o custo social do carbono por país. Rick e outros baseiam suas estimativas em regressões de crescimento econômico com a temperatura. Sim, este artigo se baseia em estimativas de impacto das mudanças climáticas, ao invés de choques climáticos, e no nível de atividades econômicas, ao invés da taxa de crescimento da economia, ao contrário do artigo anterior. Seguimos agora para o impacto total das mudanças climáticas. As estimativas publicadas do impacto total das mudanças climáticas, apresentadas na figura 1, utilizam os seguintes métodos. Primeiro, o método enumerativo para estimar o custo direto. Segundo, o modelo do equilíbrio geral computável. Terceiro, regressões de indicadores econômicos sobre o clima. E assim, os impactos incrementais se tornam negativos a partir de 1,1 grau Celsius, um ponto a que podemos já ter chegado. E além disso, a incerteza é bem grande e assimétrica à direita. E surpresas negativas são mais prováveis que surpresas positivas de mesma magnitude. Dessa forma, a regressão dos impactos regionais em função da renda per capita e da temperatura média anual é representada pela equação 1. E aqui é a cara do gráfico dos impactos das mudanças climáticas. E assim podemos definir o custo social do carbono, que é o valor monetário da primeira derivada parcial do bem-estar presente líquido global para as emissões atuais de dióxido de carbono, que pode ser representado pela equação 2, onde SCC é o custo social do carbono, E0 as emissões, PCT a população do país, CCT o consumo, ou a taxa pura de preferência de tempo, e eta a taxa de aversão relativa ao risco. E assim, os cenários de população, renda e emissões são construídos com base na identidade de Caio: população, renda per capita, intensidade energética da economia e intensidade de carbono do suprimento de energia. Seguimos agora para os resultados. Assim, o custo social global do carbono para o caso base é de cerca de US$ 24. E a regra de Ramsey implica que economias com crescimento mais rápido são mais sensíveis à taxa assumida de aversão ao risco do que à taxa pura de preferência de tempo. E a figura 2 apresenta as estimativas dos maiores custos sociais nacionais de carbono,
com países mais pobres, com maior população, sofrendo os maiores impactos. E a tabela 1 representa as diferentes funções de impacto das mudanças climáticas, sendo a função parabólica utilizada como padrão. E nesse mesmo tema, uma função linear de impacto possui maiores impactos para aquecimentos moderados do que para aquecimentos substanciais, do que uma função não linear quando calibrados com os mesmos dados, resultando em maiores custos sociais globais de carbono para a função linear. Além disso, os países mais pobres crescem mais rápido com a suposição de convergência de renda. Por fim, a tabela 2 representa a variação do custo social global do carbono para alternativas de sensibilidades climáticas e de elasticidades rendas de impacto. E apresentando aqui a figura 2, que mostra as estimativas dos maiores custos sociais nacionais do carbono para a taxa de desconto de Ramsay e para taxas de descontos constantes. Mostrando aqui também a tabela 1, que mostra as diferentes funções de impacto das mudanças climáticas, também da literatura anterior e as desenvolvidas neste artigo. Já a tabela 2 representa o custo social global do carbono para alternativas de sensibilidades climáticas e de elasticidades rendas de impacto. E assim, este artigo apresenta estimativas do custo social nacional do carbono para quase todos os países. O custo social nacional do carbono é maior em países pobres com grandes populações, como Índia e China. E o custo social nacional do carbono é menos sensível à taxa pura de preferência de tempo em economias que crescem mais rápido e mais sensível à taxa de aversão de risco. O custo social global do carbono é sensível à função de impacto assumida, sensibilidade climática e cenário, mas o padrão dos custos sociais nacionais não é. E a suposição de convergência de renda aumenta o custo social nacional do carbono de países mais pobres, enquanto que reduz o de países mais ricos. Por fim, a elasticidade de renda dos impactos das mudanças climáticas assumida é o parâmetro-chave, mais importante que a taxa de desconto assumida, tanto para o custo social global do carbono, quanto para o padrão de custos sociais nacionais. Infelizmente, apesar de que existe uma concordância quase universal de que países mais pobres são mais vulneráveis às mudanças climáticas, poucos estimaram uma elasticidade de renda. Outra prioridade seria substituir a função de impacto utilizada aqui por funções de impacto, porque diferentes atributos das mudanças climáticas possuem diferentes dinâmicas e diferentes marginais de valor presente líquido. E as estimativas acima ignoram incertezas sobre emissões, mudanças climáticas e impactos. Também ignoram questões distributivas dentro das nações e a empatia voltada a pessoas de outros países. No entanto, dois achados deste artigo irão resistir aos refinamentos de pesquisas futuras. Primeiro, custos sociais nacionais do carbono são muito menores que os custos sociais globais do carbono. Segundo, países grandes e pobres imporiam as maiores taxas ao carbono se estiverem agindo nos seus próprios interesses nacionais. Obrigado.